Bom dia, oi pessoal, oi Fabiana. Mais uma vez eu não vou poder estar aí com vocês. Mas semana que vem vamos fazer de tudo para estar ao vivo respondendo as dúvidas, né? Hoje eu vou falar de um assunto muito que deixa as mãezinhas bastante angustiadas. Os terríveis 2 anos, as birras, né? A gente, quando não é mãe, a gente às vezes está passeando, tudo, aí tá lá no supermercado fazendo compra, olha aquele menino se jogando no chão, dando birra, batendo a cabeça, gritando, e a gente fala, meu Deus, essa mãe não dá educação. Depois que a gente vira mãe, a gente começa a ficar com dó, né? Porque a gente sabe que não é uma questão de educação. Tanto que essa fase foi muito estudada. Ela é conhecida como os Terrible 2, ou os terríveis 2 anos. É a fase onde as crianças mais começam a fazer essas birras. Muitas vezes, as chamadas birras incontroláveis, né? Criança, por uma simples frustração, você não dá um doce ou alguma coisa, a criança grita, bate, se joga no chão, tem criança que bate a cabeça na parede. E os pais, os avós ficam todos sem saber como lidar com isso, muito angustiados. A mãe se sente aflita, envergonhada, né? Porque realmente, quando acontece em locais públicos, isso chama muita atenção das outras pessoas. O importante é, primeiro, não se preocupar com as outras pessoas, tá? Acontece, é normal, é uma fase onde a criança ela vai estar testando a independência dela, ela sente a necessidade de ter os desejos dela atendidos naquele momento. E ela não tem ainda um controle emocional para aprender a lidar com as frustrações. Então ela reage dessa maneira, é um instinto natural. A mãe, é importante saber também que ela tem que acolher essa criança, se manter a calma, né? Primeiro manter a calma, acolher essa criança, tentar abraçar, conversar e principalmente não ceder. A criança, ela precisa entender os limites. Se ela começou a fazer a birra porque você não deu uma balinha, você não pode dar a balinha para ela parar de fazer a birra, né? Você tem que acalmar, conversar, mas não ceder às vontades da criança, porque ela vai aprendendo os limites. Nessa fase, a criança começa a ter um entendimento, principalmente e ela sabe como manipular os pais. Não é uma manipulação igual a gente fala de maldade. É uma manipulação natural da criança, é um instinto dela. Então, se a gente começa a ceder todas as vezes que a criança faz a birra, a tendência é ela toda vez fazer a birra, ela manter esse comportamento. Então, se ela vê que aquele desejo não é atendido, com o tempo, isso vai diminuindo, né? E com o amadurecimento da criança, essa fase também passa. É muito importante também a mãe não brigar, não gritar, não bater, porque gera um ciclo emocional mais pesado e não vai adiantar, né? Então, como eu falei, acolher a criança, manter ela bem segura e, mais uma vez, a mãe não precisa ter vergonha, porque a maior parte dessas birras acontecem nos locais públicos, né? Muitas mães me perguntam, doutora, como é que a gente pode lidar? Então, eu falo que os castigos, as coisas, a gente tem o cantinho do pensamento, né, que pode ser feito. Estabelece um lugar, uma cadeira, um lugar seguro, bota a criança lá, explica para ela por que ela está sendo colocada de castigo, com calma. Olha, mamãe está te colocando de castigo porque você fez isso, isso e isso. Vou te deixar aqui para você pensar um pouquinho. No começo, a criança não vai respeitar. Ela vai sair, você vai lá e coloca de novo. Vai ficar um tempinho lá. E antes de tirar, conversar também. Olha, eu tô tirando você agora, você pensou? Então vamos pedir desculpa, ou pro coleguinha, ou pro pai, pro avô. E muito importante também é conversar com toda a família. Porque o que a gente vê é principalmente aquelas crianças que são criadas perto dos avós, alguns pais, alguns serem mais permissivos. Então, toda a família tem que se engajar, tem que ser consciente que aquela criança ela precisa dos limites. Não adianta a mãe colocar de castigo e a avó, o avô irem lá e tirar, né? Não adianta a mãe falar que a criança não pode fazer aquilo
e a avó deixar. Então tem que ter o respeito. Se um colocar, os outros têm que manter a posição, a postura. Porque senão a criança, ela sabe aonde ela vai, o ponto fraco do elo. E ela vai começar a usar isso, tá? É muito importante os limites, a educação. A gente fala que a personalidade das crianças, ela é formada até os 6, 7 anos de idade. Então, até aí, o que foi colocado, ele deve ser elaborado. Porque eu sempre falo, uma criança que bate nos pais ou que não tem limites, vai ser um adulto que faz isso, né? A gente não tem como tirar uma maçã de um pé de pera. Então, a gente tem que manter a postura e pensar no futuro das nossas crianças, né? A gente tem que pensar que a gente quer que eles sejam adultos bons, responsáveis, e principalmente para as mãezinhas que estão passando por esses terríveis 2 anos, vai passar. Mantenham a calma. Um beijo e até mais.